Olá, pessoal do canal. Meu nome é Rivaldo e eu moro em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Para quem não conhece, a vida aqui é pacata, mas tem algumas histórias que correm entre os moradores que deixam qualquer um arrepiado. Eu nunca liguei muito para essas conversas, até que uma experiência me fez acreditar que talvez essas lendas tenham um fundo de verdade. Foi há cerca de um ano, numa noite de lua cheia, típica de inverno. O céu estava limpo e o frio serrano fazia a gente se encolher nos casacos. Eu voltava do trabalho na fazenda do seu Antônio, um pouco afastada da cidade. Costumo pegar um atalho por uma trilha no meio do mato, que encurta meu caminho em uns bons minutos, mas é uma rota que ninguém usa à noite. Naquele dia, terminei o serviço mais tarde do que o normal, por causa de uma tarefa extra. Já estava escuro, mas achei que não tinha problema seguir pelo atalho mesmo assim. O caminho era conhecido e a lua cheia iluminava bem a trilha. O silêncio do mato só era cortado pelo som dos meus passos e pelo vento que soprava suave pelas árvores. Mas quanto mais eu caminhava, mais o silêncio parecia estranho. Era como se algo estivesse faltando. Não havia o canto de pássaros noturnos, nem o som de insetos. Só um silêncio profundo, pesado. Logo comecei a sentir um desconforto, uma sensação de que havia algo me observando. Fui ignorando, achando que era coisa da minha cabeça, mas de repente ouvi um som que fez meu coração gelar. Um uivo distante, longo e carregado, que reverberava pelo vale. Não parecia o uivo de um cachorro ou de um lobo, era algo diferente, mais grave, mais profundo. Parei por um instante, tentei ouvir melhor, mas o silêncio voltou ainda mais denso. Apressei o passo, olhando ao redor com a espinha gelada e o coração batendo acelerado. A cada passo, aquela sensação de ser observado só aumentava. Olhei rapidamente por cima do ombro e juro por Deus que vi algo se mexendo no meio das árvores, uma sombra rápida, grande. Não podia ser um animal comum. Continuei andando, mais rápido agora, com a respiração pesada. Foi então que ouvi novamente o uivo, dessa vez mais próximo. Meu sangue gelou. O som não parecia mais distante, estava quase ao meu lado. Olhei para a direita e vi algo que nunca vou esquecer. Entre as árvores, uma figura enorme me observava. Era um bicho, mas não como qualquer outro que já tinha visto. Tinha o porte de um homem, mas era coberto de pelos escuros e brilhantes sob a luz da lua. Seus olhos, brilhantes como brasas, estavam fixos em mim, e sua boca, com dentes afiados, parecia retorcida em um rosnado baixo. Minha reação foi correr. Não pensei duas vezes. A trilha estreita virou um borrão enquanto eu corria desesperado. Atrás de mim, ouvia o som dos galhos quebrando e o rosnado gutural daquela coisa, cada vez mais perto. O medo me tomou de tal maneira que minhas pernas pareciam mover-se por conta própria. Como se o puro instinto de sobrevivência tivesse assumido o controle. Em um dado momento, o som parou. Eu me forcei a olhar para trás e não vi mais nada. O que quer que fosse, tinha desaparecido. Cheguei na cidade ofegante, sem fôlego, com o coração prestes a explodir no peito. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela noite. Mas desde então, evito aquele atalho a qualquer custo. No fundo, eu sei o que vi. E tenho certeza de que aquela criatura, seja lá o que fosse, ainda está lá espreitando, à espera de outra noite de lua cheia. Agora, quando as noites são iluminadas pela lua cheia, o silêncio no mato me deixa alerta. O som do vento parece carregar algo escondido, algo antigo, que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para se revelar. Olá, meu nome é Laura e já faz alguns anos que saí de uma pequena cidade do interior, onde eu morava com meu marido. Até hoje, tem uma noite que nunca sai da minha cabeça, uma noite que mudou tudo para mim. Foi numa dessas noites de lua cheia, algo bem típico do campo. A cidade onde morávamos era pacata, cercada de florestas e terrenos baldios que a gente cortava caminho sempre que precisava. Meu marido João estava atrasado para voltar do trabalho e aquilo me deixou um pouco inquieta. Naquela época, a gente vivia em uma casa simples, afastada do centro, e o silêncio lá fora era quase absoluto, quebrado só pelos grilos e o vento. João nunca atrasava, então decidi sair e ir procurá-lo. Peguei uma lanterna e saí de casa, sem pensar muito. A lua estava alta, e isso ajudava a iluminar o caminho, mas a sensação de algo errado era crescente. Cada passo que eu dava parecia me afundar mais em uma tensão que eu não sabia explicar. Eu andei pelo terreno baldio que sempre cortávamos quando estávamos apressados.
No início, parecia o de sempre. Algumas árvores retorcidas, mato alto e o som distante de corujas. Mas logo, algo começou a mudar. A temperatura parecia ter caído de repente, e o ar estava pesado, difícil de respirar. Foi quando ouvi um barulho de passos pesados, como algo grande se movendo entre as árvores. A princípio achei que fosse João, perdido no meio do mato. Comecei a chamar por ele, mas a única resposta que ouvi foi um rosnado baixo, gutural, que fez meu sangue gelar na mesma hora. Continuei andando, tentando não entrar em pânico, mas minha lanterna começou a falhar, piscando a cada vez que eu a balançava até apagar de vez. Fiquei na completa escuridão, apenas com a luz pálida da lua. Foi então que eu vi uma silhueta enorme, com ombros largos e olhos brilhantes no escuro, me observando a uma distância assustadoramente curta. Eu congelei. O que eu vi a seguir foi rápido demais. A coisa, eu não sei como descrever de outro jeito, avançou em minha direção com uma velocidade sobrenatural. Era uma criatura coberta de pelo, com dentes longos e garras afiadas. Um lobisomem. Eu corri, ou pelo menos tentei. No meio da fuga, senti algo puxando meu vestido, rasgando o tecido com força. Foi um rasgo fundo, que arrancou um pedaço da barra do vestido. Consegui me soltar por um milagre e corri o mais rápido que podia. Meu coração batendo tão forte que eu achava que ia desmaiar. Não olhei para trás, nem por um segundo. Eu só queria chegar em casa e me trancar lá dentro, rezando para aquilo não me seguir. Quando finalmente cheguei, meu corpo tremia tanto que mal conseguia girar a chave na fechadura. Fechei a porta atrás de mim, tentando recuperar o fôlego. O silêncio dentro da casa era sufocante, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração disparado. Subi as escadas para o quarto, esperando encontrar João já deitado, talvez dormindo. E ele estava lá de fato, deitado na cama, aparentemente tranquilo. Só que algo estava muito, muito errado. Quando me aproximei, vi que ele tinha algo na boca, como se estivesse mordendo algo enquanto dormia. Meu coração afundou no peito quando percebi o que era. Um pedaço rasgado do meu vestido. Naquele momento tudo fez sentido. O atraso, a criatura, o pedaço de pano, era João. Ele era o lobisomem. Sem pensar duas vezes, virei e saí da casa, ainda em silêncio, tentando não fazer barulho para não acordá-lo. Fugi de lá com as roupas que tinha no corpo e nunca mais voltei. Essa experiência me marcou profundamente. Sempre que escuto sobre lobisomens ou histórias de monstros, não consigo deixar de pensar naquela noite. De como o horror que a gente imagina ser uma lenda pode estar mais perto do que pensamos, vivendo entre nós, escondido. E até hoje, eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse fugido naquela noite. Olá, pessoal do canal. Meu nome é Lucas, e eu sou daqueles que adoram andar de bicicleta à noite. Sempre gostei da tranquilidade da madrugada, quando as ruas estão desertas e o ar é fresco. Mas uma experiência que vivi há alguns meses me fez reconsiderar essas pedaladas noturnas. Até hoje, me arrepio só de pensar no que aconteceu naquela noite. Era uma madrugada de sábado, e como de costume, saí de casa por volta das 2 horas da manhã. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava bem a estrada. Pedalei até o parque da cidade, um lugar que eu sempre achei perfeito para andar, porque é calmo e cercado de árvores. Era um desses lugares que à luz do dia parecem inofensivos, mas à noite ganham um ar mais sombrio. Logo que cheguei ao parque, senti uma estranha quietude. Não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio pesado, como se o ambiente estivesse preso em uma pausa, esperando algo acontecer. Fiquei um pouco desconfortável, mas continuei pedalando, tentando ignorar essa sensação. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir um barulho estranho, como o som de algo correndo pelo mato ao meu redor, mas sempre fora do meu campo de visão. Acelerei o ritmo, pensando que poderia ser algum animal, talvez um cachorro ou até um guaxinim. O problema é que, quanto mais eu acelerava, mais rápido o som parecia me seguir. Foi então que eu ouvi o primeiro uivo. Não era o uivo de um cachorro normal. Era algo mais profundo, mais primitivo, ecoando pelas árvores ao meu redor. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente, e o medo que eu nunca havia sentido antes tomou conta de mim. Apressei o passo, pedalei com mais força, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Os uivos continuavam e agora estavam mais próximos. Pareciam vir de todos os lados. A sensação de que algo estava me cercando era avassaladora. Quando olhei rapidamente para trás, juro que vi algo entre as árvores.
Era uma figura grande, ágil, que se movia rápido demais para eu identificar o que era, mas grande demais para ser um animal comum. Segui pela estrada mais rápida que consegui, o vento frio batendo no rosto, o som dos pneus rangendo no asfalto molhado de orvalho. Mas os uivos não paravam, eles estavam mais perto agora, e eu tinha a sensação de que aquilo estava me caçando. A cada curva que eu fazia, via uma sombra passando rapidamente entre as árvores, sempre à minha volta, nunca se revelando por completo. Foi então que o vi. No final de uma curva mais aberta da estrada, parado no meio do caminho, havia algo me esperando. A luz da lua cheia revelava sua silhueta grotesca. Uma criatura alta, com o corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados, com olhos brilhantes como os de um predador. Seus braços eram longos e suas mãos, enormes, terminavam em garras afiadas. Ele rosnou, mostrando presas que pareciam capazes de rasgar carne com facilidade. Meu coração congelou no peito. Não havia tempo para pensar, só agir. Virei bruscamente a bicicleta e comecei a pedalar de volta pela estrada, quase perdendo o controle em algumas curvas. Mas atrás de mim podia ouvir o som das garras da criatura rasgando o chão e seus passos pesados, que ficavam cada vez mais próximos. Pedalei como nunca havia feito antes na vida. O medo me consumia por inteiro e parecia que a qualquer momento aquilo me alcançaria. Eu não conseguia pensar em mais nada, além de fugir, de escapar. Finalmente, quando vi as primeiras casas da cidade surgindo à distância, o som dos passos desapareceu. Olhei para trás e a estrada estava vazia. Mas o ar ao meu redor ainda parecia pesado, como se aquela presença estivesse me observando das sombras, apenas esperando por uma próxima oportunidade. Cheguei em casa ofegante, o coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Tranquei todas as portas e janelas e só consegui me acalmar quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte. Desde aquela noite, nunca mais saí para pedalar de madrugada. Não sei o que era aquela criatura, mas sei que não era algo deste mundo. Os uivos que ouvi naquela noite ainda ecoam na minha mente de vez em quando, e sempre que ouço um som parecido, lembro que nas horas mais escuras há coisas que não deviam ser vistas. Se você pedala à noite, tome cuidado. A lua cheia pode revelar segredos que é melhor deixar nas sombras.